Swami, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya Lila 10, o regresso do Senhor Jagannatha, verso o regresso do Senhor Jagannatha Puri, verso 17. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita, Shri Jadi Pashanti Javana, Sirama Vaishnavaya Tatashana. Mesmo o grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita, torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Rajakahi Bhata Tumi Vidyashi Romani, Tumi Tamre Krishna Kahata Tesa Tiamani. O rei disse: Bhattacharya, és a pessoa mais culta e experiente que conheço. Portanto, quando aludes a Shri Chaitanya Mahaprabhu como sendo o Senhor Krishna, aceito isto como verdade. Significado dado por sua divina graça a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Esta maneira de avançar na ciência espiritual. É preciso aceitar as palavras do Acharya, o mestre espiritual fidedigno, para abrir o caminho que leva ao avanço espiritual. Este é o segredo do sucesso. Entretanto, devemos receber a orientação de um mestre espiritual que seja realmente um devoto imaculado e seguidor estrito e fiel das instruções do Acharya anterior. O discípulo deve aceitar tudo o que o mestre espiritual diz. Somente então alcançará o sucesso. Este é o sistema védico. Sarvabhauma Bhattacharya era um brahmana e uma alma autorrealizada, ao passo que Prataparudra era um kshatriya. Os reis kshatriyas costumavam obedecer muito fielmente às ordens de brahmanas eruditos e de pessoas santas, e dessa maneira governavam seu país. De forma semelhante, os Vaishyas costumavam seguir as ordens do rei, e os Shudras serviam às 3 castas superiores. Dessa maneira, Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas e Shudras viviam em harmonia, cumprindo seus respectivos deveres. Consequentemente, a sociedade era pacífica e o povo era capaz de cumprir os deveres da consciência de Krishna. Assim, as pessoas viviam felizes nesta vida e tornavam-se elegíveis para voltar ao lar, voltar ao Supremo. Punarapiham tamahariya gamana ekaparadiki harisakalanayana. Quando Shri Chaitanya Mahaprabhu voltar, é meu desejo vê-lo, nem que seja uma só vez, a fim de aperfeiçoar meus olhos. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Diferença, né? Um rei santo. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 6, a queda de Solarimuni, verso 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Shuvatastu Manurjagye, Shuvatastu Manurjagye, Ikshvaku Granatasuta, Ikshvaku Granatasuta, Tasya Putra Shata Jeshta, Tasya Putra Shata Jeshta, Vikukshimnimidandaka, Vikukshimnimidandaka. Shuvatastu Manurjagye, Shuvatastu Manurjagye, Ikshvaku Granata Sutta, Ikshvaku Granata Sutta, Tasya Putra Satayesta, Tasya Putra Shata Vikukshimnimidandaka, Vikukshimnimidandaka. Shuvatastu Manurjagye, Shuvatastu Manurjagye, Ikshvaku Granata Sutta, Ikshvaku Granata Sutta, Tasya Putra Satayesta, Tasya Putra Shata Jeshta, Vikukshimnimidandaka, Vikukshimnimidandaka. Shuvatastu Manurjagye, Ikshvaku Granata Sutta, Tasya Putra Shata Jeshta, Vikukshimnimidandaka. Tradução, vamos repetir, por favor. O filho de Manu foi Ikshvaku. O filho de Manu foi Ikshvaku. Quando Manu espirrou, Ikshvaku nasceu de suas narinas. O rei Ikshvaku teve 100 filhos, dentre os quais destacavam-se Vikukshi, Nimi e Dandaka. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. De acordo com Sridhara Swami, embora o Bhagavatam 9.1.11.12 tenha anteriormente incluído Ikshvaku entre os 10 filhos de Manu, entre os 10 filhos que Manu gerou em sua esposa Shraddha, isto foi uma generalização. Aqui explica-se especificamente que Ikshvaku nasceu do simples espirro de Manu. Narayanam namaskritya aram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanyam manubhistam vistapitam jena bhutale swayam rupakada mahyam gadati swapadantika. Rei Krishna Karna Sindhu Dinabandhu Jadapati Gopeshana Gopika Kanta Radha Kanta Namushtute Shuvatastu Manurjagye Ikshvaku Granata Sutta Tasya Putra Shata Jeshta Vikukshimnimidandaka. O filho de Manu foi Ikshvaku. Quando Manu expirou, Ikshvaku
nasceu de suas narinas. O rei Ikshvaku teve 100 filhos, dentre os quais destacavam-se Vikukshi, Nimi e Dandaka. Famoso rei Ikshvaku. Engraçado como tudo acompanha, né? O Sri Chaitanya Charitamrita está bem de acordo com o Bhagavad Gita, porque aí nós estamos ouvindo as glórias de Prabhupada Maharaj. Bhagavad Gita? Não, ali nós estamos ouvindo as glórias de Prabhupada Maharaj, no Chaitanya Charitamrita, que como rei santo era ansioso por ter um encontro com a Suprema Personalidade de Deus, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Estava pedindo para Sarvabhauma Bhattacharya fazer arranjos para que o Sr. Chaitanya desse um darshana para ele, porque o Sr. Chaitanya não fala com gente muito poderosa, muito rica, porque isso é perigoso para um sannyasa. Então é o exemplo que nós estamos vendo aí de como estamos vendo aqui, como aquilo que Krishna fala no Bhagavad Gita, Evam param para pratam imam rajasha yuvidu sakalalila mahata yoganashta parantapari. Essa é a mais pura verdade. Que essa ciência imperecível, essa ciência transcendental, o conhecimento da verdade absoluta, o serviço devocional, ela é passada em sucessão discipular desde tempos imemoriais, e os reis santos aceitavam-na desta maneira. Então eles eram representantes dessa sucessão discipular, porque eram reis, embora fossem kshatriyas, que no significado anterior, Prabhupada, nós ouvimos ele explicando o Brahmana e Kshatriya unidos na Dvijataya, ele citando o Srila Vishwanatha Chakravarti, está explicando que essa é uma casta mista, uma mistura de Brahmanas, porque os filhos de Gatitara eram filhos de Gatitara porque eram da esposa dele, mas não eram filhos dele, eram filhos de quem ele chamou para fecundar a esposa dele, porque ele não tinha filhos. Kim, um Brahmana respeitadíssimo, conhecidíssimo, Angira Muni. Então, por parte de pai, os filhos de Gatitara, que é o bisneto de Ambarisha Maharaja, que é outro rei santo, tiveram um cunho de Brahmanas, porque eles eram filhos de um super Brahmana, Angira Muni. Mas, por parte de pai, como Gatitara os aceitou, né, como filhos, ele tinha todos como filhos mesmo, ele que quis que Angira Muni, ele que pediu para Angira Muni engravidar a esposa dele, porque ele não podia ter filhos, não tinha filhos, para poder ter filhos. E aí esse incidente foi explicado aqui, o Prabhupada citou o Srila Vishwanatha Chakravarti, está dizendo que aí houve uma mescla de castas, né? Kshatriyas e Brahmanas. E de Jataya, isso é chamado de casta mista. Isso prova que, como castas superiores, o conhecimento transcendental é sempre passado assim pelos conhecedores de Brahman, do Espírito, os Brahmanas, e pelos reis santos, pelos Kshatriyas. E Prabhupada deu um exemplo aqui explicando como o Shila, como o Atrapalhado
Garuda Maharaja, isso já agora bem recente, há 533 anos atrás, como ele queria ver o Senhor Chaitanya, porque ele também é um devoto imaculado de Krishna, embora fosse um rei. Então, essa ciência imperecível sempre foi, essa ciência suprema, o conhecimento espiritual, o conhecimento transcendental, sempre foi assimilado, aceito pelos reis santos, que ouviram em sucessão discipular das pessoas santas, dos acharyas, das almas auto-realizadas, e sempre passaram isso para frente. Com o decorrer do tempo, a Kali Yuga dá a impressão de que essa sucessão se rompeu, né? Porque foi caindo a qualidade dos brahmanas e muito mais ainda a qualidade dos reis santos, né? Aí fomos desprovidos desse conhecimento transcendental e depois recuperamos isso com o aparecimento de Krishna, falando do Bhagavad Gita, e ele está explicando que é assim que se recebe o conhecimento transcendental, é assim que se passa para frente, sempre através dos acharyas, e os reis santos sempre aceitaram essa ideia e foram representantes dessa sucessão discipular, passando sempre esse conhecimento para frente. Então nós estamos ouvindo aqui nada mais, nada menos que um rei que ouviu esse conhecimento, esse mesmo, ouviu isso mesmo que Krishna está falando. Evam paramparar para Jasha Vidusa Kalaneira Amada, Yoganashta Parandama. No sol, rei Kshvaku ouviu de Krishna. Arjuna estava junto. Isso aí Krishna deixou claro quando ele falou: Arjuna, eu falei já esse conhecimento do Bhagavad Gita no sol uma vez, faz muito tempo. Você estava comigo, você não se lembra, porque você é diva. Eu me lembro, porque eu sou a suprema personalidade de Deus, mas eu falei, você estava junto, eu falei para o rei Kshvaku, esse rei aqui, esse rei. Vejam só como é importante a gente entender a importância dos acharyas e ter fé nas palavras dos acharyas e das escrituras, senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Esse rei, que lá no Bhagavatam, lá atrás, 9.1, 11, 12, esse mesmo Bhagavatam 9, mas só que lá atrás, não, aqui já estamos no capítulo 6, no capítulo 1, nos versos 11 e 12, esse mesmo rei foi aceito como filho de Shraddha, como filho de Manu. Mas não foi. Agora, não foi de uma maneira desconcertante que ele nasceu. Manu espirrou e ele nasceu. Aí vem aquelas histórias, né? Já vem esses Hare Krishnas. Já vem isso. Assim é o homem de mentalidade materialista, tecnocrata, pragmática. Não, isso aqui é, O rei Kshvaku nasceu no espírito do Prajapati, do pai da humanidade humana. Só esses devotos precisaram deixar para acreditar nessas coisas. Mas essas coisas existem, esses pormenores existem, justamente para testar a fé de quem quer realmente se aproximar de Krishna, entender Krishna. É para isso mesmo que existem todos esses episódios desconcertantes. Não é assim? Então aqui tem duas coisas muito importantes. Primeiro que aqui estamos falando de uma sucessão de reis santos, e o conhecimento transcendental sempre foi passado através deles, porque eles aceitam isso em sucessão discipular e passam para frente. Isso é muito importante. Mas muito importante é entender que os acharyas são sempre lembrados, são sempre mencionados, porque os acharyas são os donos da verdade.
quem fala a verdade, a alma liberada, que não é composta, mesmo estando nesse corpo, nesse mundo, por sentidos imperfeitos. Não. O devoto puro de Krishna, ele pode falar. Ele sabe. Então, Prabhupada citou aqui Shirashidhara Swami, falando que, não, tudo bem, lá atrás, no Bhagavatam, o canto 9, Ikshvaku foi aceito como filho de Shraddha, filho de Manu, de maneira generalizada, mas na verdade não era. Ele era sim filho de Manu, mas ele não nasceu de Shraddha, ele nasceu com um espinho que Manu deu. Então parece, a gente vê um significado curtinho aqui de Srila Prabhupada, parece que o que temos para entender aqui? Temos tanta coisa para entender que não tem limite. Temos tanta coisa aqui nessas entrelinhas ditas que não tem limite. Por quê? Porque nós temos que considerar o conhecimento transcendental sendo passado pelos acharyas em sucessão discipular, como Krishna explicou, e a fé que nós temos que ter nas palavras dos acharyas, das escrituras, e a perfeição que nós podemos alcançar para o homem ser realmente, porque é dever dele, e Krishna é isso, próspero, bem-sucedido, pacífico e feliz. Isso só vai acontecer se existir brahmanas realmente puros, santos, devotados e reis santos administrando a sociedade humana, porque ouvem e seguem esses Vaishnavas, brahmanas, acharyas. Senão não é possível, não tem como. Não tem como. Então está cheio aqui de exemplo para nós. Aceitamos que Ikshvaku nasceu num espirro do pai dele, de Manu. Aceitamos que ele é um rei santo que está na sucessão discipular porque ele ouviu o Bhagavatam, ele ouviu o Bhagavad Gita de Krishna no sol. Há quanto tempo? Aceitamos que isso é verdade porque o Acharya, Prabhupada, aceitou e está citando o outro Acharya que explicou. Isso é conhecimento transcendental sendo passado em sucessão discipular. Infalível. Inegável. Mas se quisermos ter fé, se quisermos ter sucesso nesse processo de dar acesso para dar. Esse conhecimento não é confidencial, é o mais confidencial. Capítulo 9 do Bhagavad Gita, verso 3. Ashradadana Purusha, Dharma Sasya Parantapa. Quem não tem fé nesse Dharma Sasya Parantapa? Quem não tem fé nesse processo dado pelos acharyas, originalmente deixado por Krishna, falado por Krishna, não tem a menor chance de voltar ao lar, voltar ao Supremo, de sair da roda do Sansara, de debelar de vez com nascimento, doença, velhice e morte em corpos materiais temporários e miseráveis. Está preso, não vai ter liberdade. Então, aqueles que não têm fé nesse processo, que essa ciência imperecível, suprema, falada pelo próprio Krishna, pelos acharyas e pelos reis santos, logicamente não vai executar o processo que libera, que é o processo da rendição a Krishna do serviço devocional. Então, ele não faz isso por quê? Porque é ashradi, sem fé.
Ashwadadana Purusha Dharmasasya Parantapa. Quem não acredita que o serviço devocional, que é a energia interna de Krishna, é a energia interna de Krishna, Antaranga Shakti, é a energia do mundo espiritual, não se entrega a ela, não se absorve em serviço devocional, não alcança nunca o destino supremo. Então Krishna está falando nesse verso, aqueles que não têm fé nesse processo, ó conquistador dos inimigos, ao deixar esses corpos, voltam a nascer nesse mundo. Não ficam livres, do ciclo de nascimento e morte. Agora, por quê? Porque ele não vai executar esse processo, ele não vai executar serviço devocional, ele não tem fé. Prabhu, já ouvi dizer que a fé é inerente à alma, que não tem ninguém que não tenha fé. Tem fé, mas não em Radharani. Kanti Saborini, na potência interna primordial de Krishna, no serviço devocional. Tem fé em Radharani, na forma de Maya, na forma da ilusão. Tem fé em Maya. Tem fé na energia ilusória. Logo, se envolve com ela. É absorvido em atividades fruitivas, materialistas, kármicas, completamente influenciada. Essas atividades, completamente influenciadas por ignorância, paixão e bondade. Então, não transcender os modos da natureza material, não tem como sair da energia material que é a potência interna de Krishna manifestada na sua forma externa. É Antaranga Shakti, Shrimati Radharani, na forma de Bahiranga Shakti, na forma de Maya, ilusão. Então tem fé, mas tem fé em Maya. Não tem fé em Krishna. Tem fé em Maya. Não tem fé na verdade, tem fé na mentira. Não tem fé na verdade absoluta, em Deus. Na potência do prazer de Deus, que é o mundo material, que é o mundo espiritual, manifestado aqui de forma ilusória. A energia externa de Krishna é a energia interna transformada. Shrimati Radharani na forma de Maya. Tem muita fé em Maya, mas não tem fé em Krishna. Então não executa o processo. Não executou o processo, não chega em lugar nenhum. Por isso que um devoto, alguém muito sincero, quando está querendo executar o processo do Dharmasasya Parantapa, o processo de serviço devocional deixado de sessão discipular, que se ouvido e seguido, se executado com muita atenção, leva à liberação. Por isso que esse processo aí, ele só vai se tornar uma realidade para quem tem fé implícita no mestre espiritual, fé implícita nas palavras do mestre espiritual, que são os shastras, que são as escrituras. Então tem fé implícita em Krishna e no mestre espiritual. Isso falou como o Shvetashvatara Upanishad confirma isso. Shvetashvatara Upanishad diz que Yasya Devi Paramati Yata Devi Tataguru Tasyati Katitaryata Prakashanti Mahatma. Se fala o Shvetashvatara Upanishad. Somente para aquele que tem devoção inabalável, fé em Krishna, no Senhor Supremo, e no seu representante, no mestre espiritual, somente para ele é que o conhecimento transcendental é automaticamente revelado. Aí ele fala, é isso aqui mesmo. Um espirro nasceu, o filho de Manu. Claro, isso aí para... O que é isso aí para uma personalidade poderosa como humano? Não é nada. Shila Vishwanath Chakravarti, Shila Prabhupada citou Shila Siddhara Swami falando, quem? Shila Siddhara Swami? Shila Siddhara Swami falou, é verdade. Pronto.
que é a fonte de tudo isso, e no seu representante, no mestre espiritual, que é quem está acessível a nós, dando as mãos para nós. Vamos, é aqui. Quem acredita piamente, executa a ordem do mestre espiritual, ou seja, executa o processo do Dharma Sastra, ao serviço devocional, de Veta Jogo, de Prata Siddhaya, como alma rendida a Krishna, se qualifica para se liberar na hora da morte, porque vai executar aquilo que ouviu originalmente de Krishna, mestre espiritual original, e de seus representantes, os acharyas fidedignos, quer sejam reis santos, quer sejam acharya, como Sridhara Swami, como Srila Prabhupada, como Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, que Prabhupada citou ontem. Todos estão falando a verdade. Aceitamos, temos completa, mas completa fé que o que está falado é isso aqui mesmo, acabou. É verdade. E assim, o serviço devocional se torna um fato irrevogável na vida de quem tem essa fé. E cada vez mais esse serviço devocional é intensificado, porque quem está sendo agraciado assim pela misericórdia do Guru e de Krishna, a cada dia ele fica mais fervoroso na sua fé. A cada dia a sua fé não é uma simples fé, é uma fé realizante, é uma fé que ele faz tudo baseado na fé, e ele mostra o resultado da fé dele. Serviço devocional prático, propriamente dito, sem negligência, sem abandono. Esse é o resultado de acreditar piamente em Krishna, nas Escrituras, e no mestre espiritual que representa Krishna. Sem isso, Mritu Samsara Vartmani não vai sair do ciclo de nascimento e morte. Sem isso, não vai deixar de acreditar que essas coisas são meio cabulosas, não sei lá, alguém que nasceu do espírito, não acredito mais na minha universidade, aqui nos meus professores, na minha escola, na minha verdade, no meu trabalho, no meu patrão, no meu governo, não acredito mais nessas coisas. E se dedica a essas coisas, ou não? Ou não? É assim mesmo. Krishna fala aqui para aquele que adora a forma pessoal dele com muita devoção, com muita sinceridade, e, portanto, só busca satisfazer, presta serviço devocional. Ele traz tudo que lhe falta e preserva tudo que ele tem. Aí nós ouvimos assim uma canção de um compositor erudito, muito assim o melhor, né? Que é de melhor no Brasil, The Best. Chico Buarque de Holanda, família nobre, todo mundo intelectual na família. Aí nós ouvimos ele falar assim: diz que Deus dá, não vou duvidar, ó nega, mas e se Deus negar? E se Deus não dá? Diz que dá. É o medo, a dúvida. A dúvida. Deus não nega, não vai faltar. Aí a gente ouve assim, alguém que é a última palavra em composições na música popular brasileira. E é mesmo, é muito bom Chico Buarque de Holanda, mas muito bom sim, num nível material, né? Porque essa é a dúvida, essa é a falta de fé em Deus. Aí o Hari fala, mas e se Krishna não der? Não sei, eu acho que eu vou continuar mesmo na minha batida aqui de atividades fruitivas, buscando a
emancipação profissional, intelectual, material, porque aí vai que Deus não dá, eu tenho aqui minha base para me sustentar. Isso é ignorância, graça. Isso aí, que chama dentro de todo mundo, o educado, o analfabeto, o milionário, o paupérrimo, o animal, o intelectual, o semideus. Cristo é o supremo mantenedor, gente. Isso é a maior ignorância. Mas e a fé nisso? Aí que está. E a fé? Acredito nos meus arranjos, nos meus esforços pessoais, na minha vida dedicada a ter uma base sólida material, tá? Mas que Deus traz tudo que falta para quem se rende a Ele, se adora a Ele e preserva tudo que Ele tem. Aí eu não sei, sabe? Não sei, foi o que a Rainha Conte falou. Esse aí é um impedimento para alguém se render ao sobrinho dela, satisfazer só os sentidos transcendentais do sobrinho dela, do bebê Krishna, que engatinha aqui pelo pátio do palácio. De Ameshara, Shutashiriya, Damana, Malakuna, Navahatia, Vidatum, vai, toma aqui, Tchanagotiana. Enquanto alguém tiver a esperança ainda em grana, dinheiro, riqueza, beleza corpórea, educação material, formação material e parentes ricos e aristocráticos, diz a Rainha Kunti, quem não concordar vai brigar com ela. Só estou repetindo, não está preparado para ser um servo amoroso do meu sobrinho aqui. Não está preparado, só isso. Não está preparado para se render a Cristo. Quando alguém achar que tem alguém que falou, que fala alguma coisa mais verdadeira, mais esperançosa, digna de se depositar esperança nelas, do que Prabhupada falou, não é digno de Prabhupada, não vai merecer, não vai avançar em serviço relacional, não vai conseguir se render. Não vai. Não tem como. Então esse é o termômetro. A fé. E essa fé em Krishna e no seu representante, Prabhupada acabou de falar no significado do Chaitanya Charitamrita, lembra que lemos agora? É o segredo do sucesso do avanço espiritual. É o segredo do sucesso para se libertar desse cativeiro material. Enquanto não tiver, fica por aí, girando na roda do samsara. Tem muita coisa aqui nesse mini significado de Shila Prabhupada, muita coisa. Então é assim. É assim. Nós preferimos acreditar em Maya. Sabe que o Acharya está falando, Maya está mentindo para vocês. Não acreditem que vocês vão se dar mal. Eu também não vou acreditar que tem gente nascendo de um espirro. Não. Então, fica sem acreditar. E acredita nos seus ídolos, líderes. Ignorantes. Fazer o quê? Alguma dúvida, alguma pergunta? Graças a Krishna, eu, assim, né, não tenho essa dúvida sobre... Tem tantas coisas, né? Não sei o espirro, né? Tem tantas coisas, né? E é uma bênção, graças a Krishna. Eu queria que o senhor contasse aquele passatempo do Brahmana e do sapateiro, quando Narada Muni, eles perguntaram o que fez Krishna. Ele foi ver a Krishna, né? Foi visitar a Krishna. Resumidamente, bem resumidamente assim, só uma pincelada, é prova. A Bíblia diz, né? A
fé remove montanhas. É a prova de que fé na coisa certa é um acerto último. Quem não desenvolve sua fé na coisa certa, em algo sublime, divino, como é Deus, o conhecimento transcendental e seus representantes, Guru Shastra Estado, está perdido. Então Narada Muni, como viaja mundo afora, uma vez passando, dando umas voltas por aí, encontrou um Brahmana muito erudito, muito aristocrático, e o Brahmana falou: "O Narada, você viaja por todo o universo, faz o seguinte, quando você passar por Vaikuntha, dá uma perguntada lá para Narayana, Vishnu, quando é que eu vou voltar para o mundo espiritual, vou sair desse enredamento material, quando eu entro de volta em Vaikuntha?" Narada Muni falou: deixa comigo, assim que eu me encontrar com Narayana, eu pergunto. E continuou no vilarejo, entrou, passou na frente do sapateiro, o sapateiro: "Narada Muni, grande sábio, reverências e tal. Tudo bem?" Tá bom. Narada Muni, já saindo, falou: "Não quer nada? Tem alguma coisa para perguntar?" O sapateiro: por acaso, se o senhor se lembrar, quando o senhor estiver com Krishna, pergunta para ele quando que eu vou sair desse mundo temporário miserável, desse corpo temporário miserável, quando que eu volto para o mundo espiritual? Pode deixar. Assim que eu ver Narayana, pergunto para ele. Aí, foi, deu umas voltas e tal, passou um bom tempo, retornou ali e encontrou o Brahmana. "Oh, Narada, você de volta, que bom te ver. Diz uma coisa, você lembrou da minha pergunta lá para Narayana? Você fez a pergunta quando teve com ele se eu vou voltar para o mundo espiritual? E quando? Se é logo? Como que é?" Nada, não fez. "Oh, Brahma, esqueceu?" "Não, não esqueci. É que está muito ocupado. Não deu para perguntar porque estava muito ocupado." "Poxa, mas tão ocupado assim?" Estava ocupado, não deu para fazer essa pergunta para ele. Mas numa outra oportunidade, pode deixar que eu faço. Que isso e tal. Que ele estava fazendo de tão importante assim que não dava para você fazer essa pergunta que esse Brahmana erudito fez para você fazer para ele. Aí Narada Muni falou: "O senhor Narayana estava passando camelos." O elefante sempre tem essa história, nunca sei se é elefante ou se é camelo, mas são todos animais monstruosos, né? Passando o elefante por água da agulha, estava ali brincando de passar elefante no buraco da agulha, não quis perturbar. Aí o Brahmana torceu o nariz, olhou e falou assim: "Tá bom, vai, eu pensei que estivesse falando de gente séria." Narada Muni foi embora. E o Brahmana ficou lá, ardendo de raiva, né? Falso é. Aí foi passando na frente do sapateiro, o sapateiro: "Nada, opa, de volta, que legal, reverências e tal." Depois um breve papo, o sapateiro: "Nada, lembrou de fazer a minha pergunta lá para o senhor Narayana? Se eu já estou prestes a voltar ao mar, voltar ao Supremo?" Narada falou: "Lembrei, mas não deu para fazer." "Poxa, não deu? Tá bom." O senhor Narayana estava muito ocupado. O sapateiro já se interessou, né, em ouvir sobre Krishna. É mesmo? O que ele estava fazendo? Ele estava passando o cabelo,
elefante, pelo buraco da agulha. O sapateiro deu uma gargalhada assim, puxa, que incrível, só o senhor Narayana mesmo. Conclusão. Nada disso. Você nem precisa voltar para o mundo espiritual, você já está nele. Pode ficar tranquilo que é só questão de tempo. Ao deixar esse corpo, você volta lá e volta ao Supremo. Isso é fé. É assim. E é assim mesmo com todos os eruditos desse mundo material e com as pessoas simples, mas muito avançadas, que entendem muito bem como para Krishna tudo é possível. Krishna é a Chitta Beta Beta. É a única verdade, Tattva, a única verdade, a verdade absoluta, Krishna, é a única pessoa que pode fazer as coisas simultaneamente iguais e diferentes. Ninguém mais. Isso o devoto acredita piamente. Então, para o devoto, isso aqui tudo é muito normal. Não vamos achar que uma pessoa como Srila Sridhara Swami vai estar falando qualquer coisa. E muito menos que Srila Prabhupada vai estar citando ele, porque vejam só, Srila Prabhupada estava aqui nesse mundo para brincadeira, para bobagens, tá? Isso é muito claro para nós, né? Certo? Certo. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada aqui.